Bem-vindos a mais um Pod Letras, uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Português da Universidade do Porto em parceria com a nossa Rádio Portuense. O meu nome é Mariana Ribeiro e estou acompanhada das senhoras professoras Marta Várzeas e Ana Maria Brito. Neste episódio, gostaríamos imenso de falar com ambas sobre o documento oficial que começou a ser esboçado em 1986 e publicado no Diário da República em 1994, o Acordo Ortográfico de 1990. Este documento colhe algumas críticas por parte dos mais conservadores, tem alguns adeptos mais inovadores, mas o mais importante é haver uma discussão saudável e em que todos os lados estejam representados. Por isso, decidimos ter uma conversa o mais científica possível e refletir um pouco sobre o assunto com duas professoras que trabalham com a língua portuguesa de diferentes formas. Por um lado, analisando a sintaxe da língua e também as suas diferentes variedades, e por outro lado, trabalhando com as línguas a partir das quais o português descende. É com enorme satisfação que temos connosco a professora doutora Marta Várzeas, professora de Línguas, Literaturas e Culturas Clássicas na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra e membro fundador da Sociedade Portuguesa de Retórica, e a professora doutora Ana Maria Brito, professora catedrática da FLUP, das áreas da sintaxe, de variedades do português, é uma linguista portuguesa e ex-presidente da Associação Portuguesa de Linguística. Boa tarde às duas, sejam muito bem-vindas e agradecemos muito por terem aceitado o convite de NEPUP para serem as terceiras convidadas do terceiro episódio do Pod Letras. Antes de passarmos às questões que temos para lhes colocar, fazemos alguns pontos da história dos acordos durante o século XX. 1911 foi o ano em que foi adotada em Portugal a primeira grande reforma ortográfica da língua, mas que não se alargou ao Brasil. Em 1931 é aprovado o primeiro acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil, mas este acordo não conduziu à unificação dos dois sistemas ortográficos. Em 1943 há uma nova convenção ortográfica, mas mantêm-se as divergências entre os vocabulários publicados pela Academia de Ciências de Lisboa e pela Academia Brasileira de Letras. Em 1945 nasce a Convenção Ortográfica Luso-Brasileira em Lisboa, foi adotada em Portugal, mas não no Brasil. Em 73 em Portugal foram promulgadas leis que reduziram as diferenças ortográficas entre os dois países, mas continuavam a persistir algumas divergências entre os dois sistemas ortográficos. Em 75, as duas academias tentaram elaborar um novo projeto que não entrou em vigor por razões políticas, nomeadamente vigentes em Portugal. Em maio de 86, reúnem-se representantes de Portugal, do Brasil e também dos 5 novos países africanos lusófonos emergidos da descolonização portuguesa para voltar a tentar chegar a um acordo. E em 1990 foi assinado um novo acordo ortográfico em Lisboa por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Portanto, passando às perguntas propriamente ditas, nós achamos que é bom abrirmos desde logo o jogo e gostaríamos de saber, em primeiro lugar, razões para ser contra e razões para ser a favor do Acordo Ortográfico de 1990. Uma pergunta para ambas. Quem começa? Começo eu. Bom, na verdade, já escrevi e já disse isso publicamente quando foi aprovado o acordo e quando a UP, digamos, minha entidade empregadora, né, nos mandou aplicar o acordo, eu tinha uma posição um pouco híbrida. Eu dizia nem, não é? Nem não, nem sim. Mas, na verdade, pelas razões que depois, mais tarde, poderei expor. Mas, na verdade, desde o momento em que o comecei a aplicar, apliquei-o facilmente e creio que, neste momento, sou uma defensora, digamos, do acordo, principalmente nas suas bases mais importantes, mesmo naquelas mais polémicas, talvez à exceção de uma, como depois iremos discutir com certeza. Portanto, por razões que teremos com certeza a ocasião de desenvolver mais adiante, neste momento eu sou uma defensora do acordo. Não me custa absolutamente nada não usar as chamadas consoantes mudas, não me custa absolutamente nada
tirar o hífen em certos vocábulos, não me custa absolutamente nada usar letra minúscula em rua de surfeita, etc, etc. A única coisa que realmente me custa um pouquinho, e depois poderei desenvolver melhor isso, é a distinção entre palavras homógrafas, mas não homófonas, como para e para, e com tudo o que isso significa relativamente à leitura, sobretudo por parte das crianças mais jovens. Então, eu penso que, na verdade, houve uma base fonológica que foi posta em causa em algumas bases, e penso que isso é o lado mais polémico deste acordo, e talvez devesse ter sido encarado de outra forma no passado. Sim. Bom, eu queria agradecer o convite que a Mariana nos fez e louvar até a escolha do tema. Significa que, de facto, como seria de esperar do núcleo, que o tema fizesse parte das vossas preocupações. Fico muito contente por isso. Eu gostava ainda, antes de explicar porque é que sou contra, só fazer um esclarecimento prévio. Talvez ele não seja muito necessário, mas de qualquer maneira eu quero que fique claro uma coisa, é que estão aqui duas pessoas, uma da área da linguística, a minha colega, a professora Ana Maria Brito. Eu sou da área dos estudos clássicos, mas isto é um mero acaso. Podiam estar aqui duas linguistas ou duas pessoas de estudos clássicos com ideias divergentes, não é? Portanto, isto não significa que os estudos clássicos se opõem como um corpo unificado ao acordo, e que todos os linguistas são a favor do acordo. Como sabemos, há pessoas estudiosos das clássicas que são a favor do acordo, tenho alguns amigos até, e no caso dos linguistas também alguns são contra, não é? Aliás, alguns fizeram até pareceres contra o acordo. Bom, porque é que eu me oponho a ele? Também tenho razões afetivas, confesso. Por exemplo, a mim custa-me, a professora Ana Maria dizia que não lhe gostava, a mim custa-me, por exemplo, ler um texto onde a palavra ata está sem o C, que não se articula, não é? E penso logo no verbo atar. Mas estas, não era por aí que eu iria. Eu tenho posições que têm que ver com os objetivos do acordo, com os critérios que estiveram na base das alterações, e com os conteúdos propriamente ditos. E sem dúvida nenhuma, como se diz logo na introdução, salvo erro, no introito, o acordo destina-se à unificação ou à uniformização, já não me lembro bem qual é a palavra, mas à unificação da ortografia, não é? Da forma como se escreve. E, enfim, também não vamos escamotear que o acordo se destina mais até ao Brasil do que propriamente aos restantes países lusófonos, não é? Embora todos eles, ou com todos eles, se pretenda essa uniformização, enfim, nem faria sentido de outra maneira. Mas a verdade é que ela é impossível. Uniformizar a ortografia é impossível, como se vê. E já se sabia isso à partida. E sobretudo quando o critério é o critério fonético, ou melhor dizendo, da pronúncia, porque é precisamente na pronúncia que nós mais divergimos, ou pelo menos é um dos aspectos da realização da língua, do português, em que mais divergimos. E se calhar a escrita nem me parece que seja o mais problemático, porque nunca, penso eu, algum português não conseguiu ler um livro brasileiro e o contrário, a mesma coisa. Quer dizer, eu sempre li obras de autores brasileiros e sempre os considerei escritores da minha língua, sempre me reconheci lá, apesar das outras divergências, que essas até são mais fundas, que são as do léxico, até as da sintaxe, não é? Portanto, essas são divergências mais profundas, que não são ultrapassáveis. A ortografia não me parece que constituísse um problema para o entendimento mútuo,
E eu penso que não só não é possível a sua unificação, mas eu acho até que nem é desejável. Eu gosto muito mais da diversidade do que da uniformidade. E, portanto, gosto da diversidade ortográfica, gosto da diversidade lexical, gosto da diversidade morfológica até, etc. Não é? Aliás, eu acho que o português era mais pobre se não houvesse a variedade brasileira, angolana, moçambicana, etc. Era mais pobre. Portanto, é essa diversidade que enriquece a nossa língua e que nos abre horizontes, não é? Parece-me até que seria importante era haver um dicionário que registasse todas as variantes, não é? A do português, a do Brasil, não é? Precisamente porque há palavras que no português do Brasil têm um significado diferente da que as mesmas palavras têm em português, ou até porque há palavras no português do Brasil que já não são usadas no europeu e, portanto, seria bom que as conhecêssemos. Quanto mais conhecermos, melhor, não é? Portanto, esse é um dos problemas que eu tenho em relação ao acordo. O outro tem a ver, de facto, com o critério. E aí talvez entre realmente a minha formação clássica, embora ela não seja vinculativa, digamos assim, mas a nossa língua até ao momento, ou a nossa escrita, melhor dizendo, a nossa ortografia assentava num duplo critério, que era fonético e etimológico, não é? E eu tenho pena que o etimológico desapareça completamente, não é? E tenho pena porque acho importante que se reconheça nas palavras um pouco da sua história. As palavras carregam uma história de milénios, não é? Algumas das palavras que nós utilizamos já se utilizavam em Homero, não é? E como Homero, por sua vez, já é a síntese final de uma tradição ainda mais antiga, portanto, nós estamos a falar de vocábulos que têm mais de 3.000 anos de história, não é? E eu tenho pena que essa marca histórica ou cultural que nos permite continuar a comunicar com essas outras fases da nossa língua, desapareça. Portanto, acho que a simplificação não ajuda, não é? Esse tipo de simplificação, e também não me parece que o argumento da simplicidade seja um argumento muito importante. Para mim não é, pelo menos. Eu penso que eu sou defensora da complexidade, porque, enfim, a vida é complexa, a vida é difícil, não é? E, portanto, não é por a ortografia ser um bocadinho mais complexa que ela é inacessível a quem a aprende pela primeira vez. Sabemos que as crianças aprendem com facilidade tudo e até ao momento nunca ninguém deixou de aprender a língua e a nossa ortografia. Depois parece-me que a ortografia da língua portuguesa estava numa fase, penso eu, relativamente estável. Eu não me parece que fosse agora necessária esta alteração. Não vejo porque é que ela é necessária. Estávamos num período estável. E, enfim, depois não queria estar a monopolizar, não é? Mas depois, em relação aos conteúdos, propriamente, a verdade é que, como o acordo já está, pelo menos parcialmente, a ser aplicado, são manifestos os problemas que ele trouxe, não é? Os fenómenos de hipercorreção, precisamente porque há grafias duplas, e haver grafias duplas, o acordo gerar ambiguidades, etc., contraria a própria essência do que é uma ortografia, penso eu. Mas com certeza que teremos mais tempo para desenvolver estes assuntos. Eu deixo só aqui estes aspectos no ar. Muito bem. E agora uma pergunta mais direcionada para a professora Ana Maria Brito. Considera que legislar sobre a ortografia da língua poderá de alguma forma fazer com que a própria língua sofra alterações significativas? Não, não. Legislar sobre as línguas e sobre a ortografia em particular sempre foi um objetivo das academias. O problema português é realmente um problema complexo, é que não há uma academia da língua propriamente. A Academia das Ciências teve um importante papel nesta discussão, mas não há dúvida que
as universidades, os ministérios, os diferentes ministérios. É bom não esquecer que, ao contrário de outros países, em que realmente é a Academia das Ciências ou a Academia da Língua que tem o poder de legislar, em Portugal realmente há demasiadas instituições a legislar sobre a língua, não é? A Academia das Ciências, é o Ministério da Educação, é o Ministério da Ciência, é o Ministério da Cultura, é o Instituto de Camões. Portanto, penso que grande parte dos problemas diplomáticos e políticos que têm ocorrido desde a década de 80, mas principalmente desde 1990 até hoje, se devem a isso, não é? Ao facto de serem muitos os agentes, muitas as pessoas a legislar sobre a língua. Agora, do meu ponto de vista como linguista, não há dúvida, eu penso que por vezes se exagera o problema da possível mudança da língua. Penso que, neste caso, como disse há pouco, eu tenho uma objeção fundamental em relação aos pares homógrafos, mas não homófonos, com o vocalismo aberto ou semi-aberto, por exemplo, de para e coisas do género. Já lá iremos, mas penso que o acordo foi até bastante cauteloso na maneira, por exemplo, como legislou sobre a supressão, a manutenção do IFAN. Aí há um cuidado absolutamente extremo em não provocar mudanças de pronúncia, não é? Mantém-se, por exemplo, o IFAN, por exemplo, em antiaéreo, não é? E suprime-se o IFAN como, por exemplo, em circunvalação, porque não há problemas de haver pronúncias ou de hiatos ou de aspectos, portanto, fonológicos que sejam provocados pela supressão ou manutenção do IFAN. Não há dúvida de que as línguas não são as línguas, o funcionamento da língua não é legislável, não é? Claro que há momentos em que nós parece-nos que há há fases das línguas, nomeadamente o aparecimento os séculos em que há aparecimento das gramáticas, o aparecimento dos dicionários, em que nós temos a sensação, não é, de que naqueles séculos realmente se passaram coisas importantes relativamente às línguas e que os autores das gramáticas e os autores dos dicionários estão, de facto, de uma certa maneira, a intervir no funcionamento da língua. Mas é muito ilusório essa ideia, não é? As línguas não são regulamentáveis nesse aspecto, não é? As línguas evoluem, mudam, não é? Todos os linguistas estão conscientes desses processos de mudança que são inevitáveis e que são maiores ou mais fortes ou menos fortes, realmente em certos momentos históricos, em função de muitas condições contextuais, não é? O aparecimento das novas variantes em África, a variante do português angolano, a variante do português moçambicano, etc., que nós estamos a assistir a isso há 50 anos, não é? Portanto, não há dúvida que foram as independências de Angola e Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, etc., que foram momentos históricos cruciais e que a partir daí houve mudanças aceleradas. Porquê? Porque houve uma democratização muito grande da língua, não é? Não quer dizer que houve um acesso à língua por parte de camadas que até então não tinham esse acesso tão facilitado e, portanto, por várias razões, depois também podemos discutir isso, não é? Por várias razões, a partir das independências, realmente houve um processo acelerado de mudança linguística. No caso de Portugal, o 25 de Abril não teve propriamente esse papel
tão radical e tão forte, claro, mas houve, claro, processos de mudança, não é? Agora, eles não são regulamentáveis, eles não são legisláveis, não é? Até porque, como nós sabemos, a língua que muda é a língua oral, não é? É a oralidade, e a oralidade não é realmente regulamentável, não é? Há variações, há mudanças do ponto de vista diacrónico e temporal, há variações do ponto de vista social, geográfico, etc., mas propriamente a língua não sofre por isso, não é, como disse e repito, legislável, regulamentável, como é a ortografia. A ortografia, sim, é a dimensão convencional da língua e essa precisa de regulamentação. Em várias épocas, nós sabemos que foi preciso regulamentação. O caso, por exemplo, o crioulo de Cabo Verde, em 1975 ou 76, teve que haver uma reforma ortográfica, o ALUPEC, precisamente porquê? Porque era uma língua pujante, mas que nunca tinha sido regulamentada do ponto de vista ortográfico. E era urgente uma regulamentação. Foi a primeira vez, 1975, 76. Desculpem, 95, 96, não é? E portanto, é isso, não é? Não há... mas deixem-me só dizer uma coisa. Na verdade, parte da crítica de alguns linguistas e de alguns setores ao documento de 86... na verdade, tinha essa base, não é? E uma das críticas que foram feitas estava baseada na acentuação, por exemplo, não é? Não há dúvida de que, não conhecendo nós muito bem a história das palavras, e depois podemos falar um pouco sobre essa dimensão, porquê dizer música e não música, não é? Portanto, quer dizer, e uma das críticas que foi feita por certos setores de linguistas e não só, no ano de 86, portanto, a versão forte, a versão radical, digamos, deste acordo, era precisamente o perigo de algumas palavras passarem a ser pronunciadas de uma determinada maneira porque não tinham acentuação. Não é? E penso que isso é um cuidado que todas as reformas devem ter. As reformas ortográficas não devem contribuir, acelerar ou diminuir a mudança linguística. Não é? Portanto, a ortografia é convencional, portanto, ela não se deve imiscuir num processo de mudança linguística. Não é? Portanto, isso é um cuidado que todos devem ter. E agora, uma questão mais direcionada para a professora doutora Marta Várzea, e como a professora já nos foi adiantando, a ortografia deve representar da forma mais fiel possível a fala ou deve preservar a sua etimologia? E, por outras palavras, o que nós queremos saber é qual é que deve ser, afinal, o papel da ortografia? Bom, estava satisfeita com o que nós tínhamos, que era justamente esse duplo critério fonético da pronúncia e etimológico, mas penso que o critério etimológico pode, ou melhor, lamento que de facto que ele, ou que esteja no horizonte, ele desaparecer completamente, não é? O critério etimológico, em nome de uma simplificação, não é? Eu acho que usar exclusivamente o critério da pronúncia, o critério fonético, é andar um bocadinho para trás. Pode parecer que não, pode parecer que o contrário é que é, mas é de facto andar para trás. Bom, é desde logo andar para trás, porque quando os gregos inventaram o alfabeto, o que foi uma revolução enorme, não é? De consequências extraordinárias para a cultura ocidental, para a criatividade, a criação literária, para o pensamento filosófico, historiográfico, tudo depois o que eles inventaram, não é? Portanto, de facto, a criação do alfabeto foi um momento determinante e revolucionário, mas entretanto a língua foi de facto evoluindo, não é? E neste momento parece-me que
preservar pelo menos tanto quanto o tínhamos até agora, porque entretanto já houve o desaparecimento, a eliminação completa de muitas formas de escrita etimológicas, não é? De muitos caracteres, de muitos grafemas, que talvez tenham tido a sua razão na época em que aconteceram, não é? Nos primeiros acordos. Nós tínhamos índices de alfabetização, ou melhor, de analfabetos, a percentagem de analfabetos em Portugal era enorme. Aceito que talvez esse tipo de simplificação da escrita ajudasse a esse combate, mas no momento presente esse argumento já não se coloca, acho eu, porque a realidade é completamente diferente. E nós começamos, desde que entramos na escola, toda a nossa aprendizagem se faz através da leitura e da escrita. E, portanto, o nosso contacto diário com a língua é sempre o do reconhecimento também da sua ortografia, não é? E eu penso que as palavras, de facto, não são apenas, ou a escrita das palavras não registra apenas sons, mas há um aspecto visual que me parece importante. Aí já é mesmo uma opinião, é a minha opinião, mas parece-me importante. Eu quando penso nas árvores, plantas, imagino uma série de árvores de que gosto, e, enfim, paisagens, etc. Mas quando eu digo a palavra árvore, eu vejo-a na minha cabeça, digamos assim, e vejo a escrita como ela se escreve. Portanto, essa imagem visual é importante e, como eu dizia há pouco, ela também manifesta, não é? Torna visível a nossa ligação com o passado, e eu acho muito importante que nos seja permitida essa comunicação com as línguas e as culturas que estão nas nossas raízes, não é? E, portanto, parece-me que se por um lado, de facto, a escrita, a ortografia deve aproximar-se dentro do possível da oralidade, esse não deve ser o critério exclusivo da ortografia, para mim. Então, passando para a nossa próxima questão, que tem um bocadinho a ver com o que a professora Marta agora acredita que não deve ser o critério. Nós sabemos que uma única ortografia não é capaz de espelhar todas as variedades de uma língua. Dado que as variedades dessa língua apresentam traços exclusivamente fonéticos ou fonológicos distintos, e são traços que muito se refletem na ortografia. E tendo isto em conta, falar numa ortografia comum pode ser desprezar o conceito de variedades de uma língua? Eu penso que não. Mas eu não poria realmente as coisas nesse ponto. Em primeiro lugar, queria fazer uma observação. As ortografias serão sempre uma coisa convencional e andarão sempre conforme as épocas, mais baseadas em critérios etimológicos e mais baseadas em critérios fonéticos. Não há volta a dar, não é? E se repararmos bem, na história da ortografia portuguesa, houve alturas em que se deu mais força ao critério etimológico e menos ao critério fonético. E noutras alturas quis-se dar mais força ao critério fonético e menos ao critério etimológico. Portanto, andaremos sempre nesta oscilação de posições. Umas épocas tenderão mais para um critério, outras épocas andarão mais para outro critério. Realmente, dar mais força ao caráter fonético tem os seus perigos, não é? Tem os seus perigos. Tem o perigo que penso que a professora Marta não mencionou, que é o critério da opcionalidade. E que é realmente qualquer coisa que é contraditória relativamente à ideia de acordo, não é? Portanto, eu penso que um dos aspectos, eu só falei em coisas práticas e assuntos pequeninos, digamos assim, mas realmente um dos aspectos mais discutíveis neste acordo
é a ideia de que, havendo pronúncias diferentes, os falantes podem escrever de maneira diferente. E isso abriu uma brecha, abriu uma via que é quase insolúvel, E é por isso, e em parte é por isso que nós estamos na fase em que estamos, não é? Umas pessoas justificam, eu pronuncio assim, portanto vou escrever assim, e outras dirão, eu pronuncio assado e vou escrever assado, não é? Penso que esse foi um dos pontos menos ponderados no acordo. Para haver acordo, ou melhor, para haver uma reforma ortográfica, tem que haver acordo, isto é, tem que haver bases. E bases absolutamente fortes para serem aplicadas, por exemplo, dentro de um mesmo país. Não é? Quer dizer, em Portugal não devia haver nunca opcionalidade de escrita, opcionalidades ortográficas. Já o problema do Brasil é diferente. Já o problema de Angola e de Moçambique poderia ser diferente, não é? Agora, em Portugal não devia haver opcionalidade. E penso que esse é um dos problemas deste acordo, não é? Se eu digo aspecto e aspectual, então suprimo o C, não é? E suprimo porquê? Porque não há ali nenhum som que te, não é? Nenhum grupo consonante que te, pelo menos obrigatório, não é? E, portanto, essa deve ser a minha linha e deve ser a maneira como a Mariana produz e como a Marta escrevem, etc, etc. Portanto, independentemente da maneira de pronunciarmos e dizermos aspectual ou aspectual, nós não deveríamos ter uma base absolutamente taxativa, porque senão estamos numa visão fraca de unificação, que é aliás, foi dito isto foi escrito logo em 80 e tais, pelo professor Ivo Castro e professor Inês Duarte. Portanto, não há dúvida que este acordo está baseado numa visão de unificação fraca, não é? Entre Portugal e Brasil, muito bem, isso compreende-se perfeitamente. Eu não vou escrever fato para um evento, não é? Eu não posso fazer isso, não é? Porque digo facto, não é? Um brasileiro escreve fato, não é? Para evento. Eu estou constantemente a dar-me conta disso nas teses dos alunos de mestrado e doutoramento, portanto, às vezes apetece-me corrigir, mas não corrijo, não é? Porque eles não dizem assim como eu, não é? Pronto. Portanto, um dos aspectos realmente mais discutíveis neste acordo foi essa ideia de opcionalidade. E essa ideia de opcionalidade tem sido realmente utilizada pelos críticos do acordo de uma maneira feroz, não é? Ao ponto de nós termos jornais com acordo, jornais que aplicam acordo, jornais que não aplicam acordo. Quer dizer, que é realmente uma situação um bocadinho incompreensível, não é? Eu penso, agora, desculpa-me misturar isto um bocadinho, mas penso que este acordo tem sofrido muito pelo facto deste processo se estar a arrastar há muitas décadas, não é? Tem sido conduzido por muitos agentes distintos, não é? Alguns já morreram, não é? Alguns já morreram. Os principais defensores deste acordo já morreram, não é? Professora Helena Rocha Pereira, professor Fernando Costa Ramalho, Fernando Cristóvão, Malaca Casteleira, etc. Portanto, a sua discussão prolonga-se por demasiadas décadas e não há uma atitude forte, radical, taxativa, porque o próprio acordo abriu essa brecha, não é? Agora, em relação à parte etimológica, não posso deixar de dizer duas ou três coisas que se relacionam muito com a intervenção da professora Marta. Eu também fiz línguas clássicas e também acho que algumas
algumas palavras, digamos, nós conhecemos-las na sua tessitura clássica, não é? Portanto, faz-nos quase pena, não é? Desaparecimento de certas configurações, mas somos nós que somos uma elite escolarizada e culta, digamos assim, não é? E que aprendemos latim e aprendemos grego. Mas temos que reconhecer que a maioria da população que utiliza uma língua não estudou latim nem grego. Mesmo que o tenha feito na escolaridade obrigatória ou no ensino secundário durante uns meses, aquele latim, aquele grego, enfim, é esquecido rapidamente, não é? Portanto, a grande maioria da população não tem consciência da história das palavras, não é? Isso é dito pelo próprio Saussure, não é? Portanto, os falantes de uma língua não têm consciência da diacronia dessa língua, a maioria dos falantes, não é? E, portanto, para a maioria dos falantes, o facto daquela palavra se ter escrito em grego daquela maneira, ou latim, ou não sei o quê, realmente não faz nenhum sentido. Por outro lado, as línguas românicas têm opiniões diferentes sobre isso, não é? O francês, como sabemos, é a mais etimológica das ortografias, tem a mais etimológica das ortografias, não é? Mas o italiano já não tem, não é? O italiano não tem. O italiano já resolveu há muitas décadas, que certas palavras não, por exemplo, têm T duplo, não é? Ato, vitória, nós dizemos vitória, escrevemos agora sem C, mas os franceses ainda dizem victoire, creio que em espanhol também já não tem o C, e em italiano não tem C e tem 2 T's, não é? Portanto, as línguas românicas resolveram de maneira diferente a tal componente etimológica, não é? E não é por isso que são menos românicas do que o português, não é? Portanto, temos que ter uma consciência disso. Portanto, como disse há pouco, haverá sempre esta discussão, não é? Haverá sempre esta discussão entre ser mais etimológico ou ser mais fonético, não é? Muito bem. Então, falando um pouco sobre a base 4ª do acordo ortográfico, que tem sido a mais polémica de todas e que temos vindo a falar ao longo da entrevista, queria saber se esta questão de diminuir o peso da etimologia, a queda, no caso concreto da queda das consoantes, é algo que comprometa a língua ou a sua história. Professora Marta Vargas. Sim. Pois eu acho que compromete. Compromete a sua história, sem dúvida nenhuma. E compromete a sua história, quer dizer, não compromete a história, porque a história existe e pronto. Compromete um acesso mais direto, digamos assim, um reconhecimento mais direto da sua história. Mas compromete a outros níveis e isso já se verifica. Há certas consoantes que não articulamos, mas que tinham uma função, que tinham a função de impedir o fechamento da vogal anterior, não é? E agora que essas consoantes desapareceram, já se tem ouvido muitas pessoas a pronunciar as palavras de maneira diferente. Eu já assisti a isso várias vezes, porque, como sabe, uma das minhas funções na faculdade é também o de assistir a aulas de estagiários, dos nossos estagiários, de professores de português, e eu já assisti em várias aulas a alunos, lembro-me de uma aluna no 7º ano, do 7º ano de escolaridade, portanto deve ter 10 anos, 11 anos, não, 12 talvez, 11 por aí, 12, a quem foi pedido que lesse um texto, e no mesmo texto ela leu a palavra ação 2 vezes, e primeiro eu não estava a seguir o texto, estava só a ouvir, e eu achei aquilo estranho, e só à segunda vez é que eu pensei, já sei porque é que não está a ler a ação, já sei porquê, porque já lá falta e enfim, aquilo que se ouve às vezes nos próprios jornalistas, não é? Que, enfim, de quem esperávamos também que tivessem um domínio um bocadinho mais profundo da língua. Eu aqui há umas semanas ou uns meses ouvi o José Alberto Carvalho, enfim,
também não é um jornalista qualquer, não é? Não é um estagiário, nem um novato. E precisamente porque o pivô do telejornal está a ler, não é? Está a ler as notícias, a dizer que a frase era mais ou menos Trump diz que a OMS, portanto a Organização Mundial da Saúde, é inata na gestão da pandemia. Quer dizer, inapta, como é evidente. Mas quem escreveu aquilo não pôs lá o P, e ele leu assim e não corrigiu, que isso também, portanto ele está a ler, mas nem pensou. Cometeu um duplo erro, pois, gráfico e de pronúncia. Mas o problema é que antes deste acordo isto não acontecia. Não é? Sim. Portanto, claro que cometeu um erro, mas nós vemos que estes erros são cometidos não só pelas pessoas com pouca instrução, mas por pessoas instruídas, cultas, com formação académica, etc. Não é? E eram erros que não eram cometidos. Para além depois daquelas aberrações, peço desculpa por estar a qualificar, mas que saem do Diário da República. A professora Ana Maria acabou de dar o exemplo do facto e do fato, não é? Mas em documentos do Diário da República, portanto em páginas do Diário da República, e já houve quem fizesse esse levantamento, são dezenas de vezes que aparece a palavra fato, sem o C. Não é possível. São documentos da administração pública. Isso está registado, é testemunhado. Portanto, de facto, há o que este acordo, as consequências que são visíveis todos os dias, é que, devido justamente àquilo que a professora Ana Maria estava a dizer há pouco, quer dizer, o ter-se aberto essa brecha, não é, para se seguir a pronúncia, não é, na escrita, as consequências são desastrosas, originam fenómenos de hipercorreção, não é? E acabam por criar até palavras que nós não tínhamos, não é? E depois, pronto, também esse aspecto que eu já referi, que de facto havia determinados grafemas que não são articulados, mas que tinham um valor diacrítico, digamos assim, ou pelo menos impediam o fechamento das vogais anteriores. Eu não sei como é que se vai explicar a quem esteja a aprender português, seja criança, seja um estrangeiro, adulto, como é que se explica que a palavra recessão se leia assim e se escreva com C de cedilha, e recessão se leia assim e se escreva com 2 S. Eu não sei como é que se explica isso. Portanto, eu acho que de facto em muitas palavras fazem falta esses grafemas, não é? Esses caracteres. Depois, de facto, a maior parte das pessoas não tem consciência desta ligação do português ao latim, etc. Mas eu lamento que isso aconteça e lamento que esse conhecimento se esteja cada vez a fechar mais dentro de uma elite. E nós devíamos era lutar pelo contrário disso, não é? E eu acho inconcebível que um professor de português não tenha estes conhecimentos. Ora, se todos os professores de português tivessem esta formação de base, não é, de conhecimento do latim e do grego e de conhecimento da história da sua língua, com certeza que o ensinariam nas escolas e haveria muito mais gente a dominar, ou pelo menos a ter essa percepção das coisas e esse conhecimento das coisas. E depois diz-me a experiência pessoal que, e a Mariana até foi minha aluna de grego, confirmará com certeza, que aquilo que eu noto quando ensino estas coisas nas minhas aulas de grego, e faço de grego ou de latim e faço relações com o português, é que os alunos normalmente ficam encantados. Alguns ficam verdadeiramente encantados por saber isto. Por isso ainda mais me parece grave que nós soneguemos às várias gerações de pessoas este conhecimento fundamental. E que poderia evitar tudo isto, penso eu. Não sei se a professora Ana Sim, eu dou toda a razão à professora Marta. Não há dúvida, saber a história das palavras é uma mais-valia imprescindível, uma coisa de um valor inestimável. Mas, atenção, está numa faculdade de letras, não é? Está numa faculdade de letras. Mas eu acho que tocou aí num ponto muito importante. Não há dúvida de que eu não diria que foi este acordo ortográfico que justifica erros graves, como aquele que citou há pouco, o facto do próprio Diário da República, que é um texto realmente especial em Portugal,
admitir a escrita fato para um facto, para um evento, etc. Não é? Portanto, isso é um erro indesculpável e é um erro que tem que ser banido, criticado, etc, etc. Portanto, não, a brecha de que eu falei há pouco era mais, não é tanto nas dúvidas que agora as pessoas têm como escrever, não é? Mas é mais a brecha da opcionalidade da pronúncia. Andamos, cantamos, etc. Portanto, por exemplo, a tal... Espectador, Sim, mas atenção, não podemos esquecer que certas palavras já eram, por exemplo, com a vogal aberta, mesmo sem ter nenhum diacrítico nem nenhum marcador, não é? Nós dizemos padeiro, corar, pregar, fazer uma prédica, sem precisar de ter lá nem acento, nem uma consoante dupla, uma consoante dita muda à frente, não é? Portanto, já temos que ter consciência de que muitas palavras em português já eram pronunciadas com vogal aberta, mesmo sem ter à frente uma qualquer consoante. Pregar, como disse, corar, padeiro, etc. Aliás, são exemplos do próprio acordo. Agora, penso que a professora Marta tocou num ponto que é um ponto fundamental. Nós temos um acordo. O acordo tem de ser conhecido. O acordo tem que ser aplicado, sobretudo pelos profissionais, não é? Que podem ser jornalistas, podem ser professores de língua, não é? Os professores de língua são especialistas da língua. É para isso que estão ali, para ensinar da melhor maneira a língua portuguesa, assim como o jornalista tem a obrigação de escrever bem, de falar bem, porque não é todo o bicho careta que aparece na televisão nos horários nobres das televisões portuguesas, não é? É uma elite, não é? Uma elite educada, culta, informada, que devia realmente ter uma prática oral e escrita de português o melhor possível, não é? Porque são realmente 0,5% da população portuguesa, não é? Portanto, nem isso com certeza, não é? Pronto. Eu penso que a professora tocou aí num ponto que é o da qualidade do ensino. O da qualidade do ensino, da qualidade dos materiais, da qualidade dos livros, da qualidade das gramáticas, dos compêndios, etc. Portanto, realmente, nós não podemos juntar à perturbação causada pela aplicação de um acordo que tem alguns aspectos discutíveis, não é? Nós não podemos juntar a isso problemas que se relacionam com a má qualidade. Não digo má qualidade, não digo do ensino em geral, não estou a dizer isso, mas alguma falta de preparação de alguns profissionais, tanto no ensino como no jornalismo, não é? O Saramago costumava dizer que o acordo ortográfico era um pormenor, não é? E eu penso que ele tinha razão. Realmente a ortografia é um pormenor. O mais importante é uma boa proficiência da língua, tanto a nível escrito como a nível oral. E o que nós estamos a ver é que, apesar do esforço das universidades, e eu faço parte de uma, e percebo o esforço que as universidades têm feito na formação de professores, na experiência acumulada, no tentar corrigir erros, no pôr profissionais como a professora Marta a ir de escolinha a escolinha, a acompanhar estagiários, etc., que é realmente um esforço brutal das universidades. Não nos podemos esquecer, não é? Os latinistas, os classicistas, há 40, 50 anos, estavam num gabinete a traduzir e a dar aulas de latim e grego e não andavam de escolinha em escolinha a verificar a qualidade do ensino, não é? Portanto, isto para dizer que, na verdade, tudo isto tem que ser acompanhado de uma grande qualidade do ensino, de uma boa formação dos professores, de uma exigência relativamente aos estudantes. Os estudantes têm que perceber que têm que ter um léxico mais rico. Que não, tenho a impressão que não é o que está a acontecer, não é?
as redes sociais, enfim, tudo esse mundo novo a que nós estamos a assistir, não está a contribuir em nada para a melhoria do léxico ativo dos jovens. Eu acho que... Eu não sou muito crítica dos jovens, eu tenho cada vez alunos melhores, ainda há bocado acabei de dar um 19, não é? Portanto, eu tenho cada vez alunos melhores, mas não há dúvida de que há uma boa parte da juventude portuguesa que tem um léxico ativo pobre e tem uma sintaxe pobre e dão erros de sintaxe bastante graves, como erros de concordância, erros de regências preposicionais, etc. Portanto, tudo isto tem que ser acompanhado. A melhoria da língua portuguesa, a melhoria e o esforço e a riqueza da língua portuguesa no mundo, não é só ter um acordo ortográfico, não é? Que foi realmente um acordo concebido mais como um elemento de unificação e de construção da chamada lusofonia, etc, etc. E que provavelmente, enfim, ao fim destes 20 anos, provavelmente é um falhanço, não é? Mas é um falhanço, digamos, da política, da diplomacia, das triquices políticas, etc, etc, não é? Portanto, isso, não queria entrar em detalhes, mas isto para dizer que tudo isto tem que ser acompanhado de um esforço para melhorar o ensino, melhorar a proficiência em português dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos jovens, e isso só se obtém com professores bem formados, com livros, com materiais de qualidade, não é com programas de televisão e de rádio de qualidade, não é porcarias, não é, desculpem, mas não é realmente programas de baixo nível, que educam uma população e que elevam o nível cultural e linguístico de uma população. Portanto, são programas educativos realmente de bom nível, professores bem preparados, materiais de ensino de qualidade, livros, não é? Portanto, no sentido que o acesso à leitura, o acesso à escrita é realmente importantíssimo, não é? Nós vemos como os nossos melhores alunos normalmente são os que a gente sabe que têm livros em casa, não é? Que falam com os pais sobre assuntos do mundo. Agora, isto de estar diante de um telemóvel e só saber o que se passa no mundo através das redes sociais, não ler um jornal, não leram, os jovens, de um modo geral, não leem jornais. Sabem pelas notícias, pelos seus iPhones, não é? Por aquelas umas tirinhas. Eu nem sei muito bem, porque eu continuo a não usar o iPhone. Sou muito antiga. Pronto. Então, tudo isto realmente se relaciona com muitos outros assuntos. Eu, se fosse governante, talvez, e estou a dizer de fora, não é? Mas de fora, mas teria posto mais ênfase noutras coisas do que na proposta de um acordo ortográfico. E isso eu concordo com a professora Marta. Naquele momento não era a coisa principal, realmente. Não era a estratégia principal. Foi claramente uma decisão política, não é? Tendo uma tentativa de unificação dos países de língua oficial portuguesa e de fortalecimento de uma lusofonia, etc. Mas realmente, vendo bem, e agora passado estes 20, 30 anos, talvez a ênfase tivesse sido noutra coisa, não é? Na melhoria do ensino, em grandes medidas que tornassem os jovens cada vez mais proficientes em língua portuguesa, tanto na escrita como na leitura. Provavelmente muito do que se escreveu, muito do entusiasmo, muito do tempo que se perdeu a discutir este acordo, talvez tivesse sido mais útil na construção de outras coisas, não é? Exatamente. E agora, professora Marta Várzeas, a tendência na transição do latim ao português foi a ditongação de sucessão de algumas consoantes, como por exemplo o facto fá, feito, nocte, noite, não é? E queríamos saber,
Se considera que isto é um bom argumento para considerarmos que, na história da língua, a sucessão de algumas consoantes pode, de facto, ser problemática, de alguma forma. Sim, eu não diria problemática, é assim, é um fenómeno que acontece, que não tem problema, não arrasta consigo problema nenhum. Mas a verdade é que essa modificação, não é? Essa evolução da língua se deu em épocas em que, de facto, a escrita não estava ainda consolidada, muito menos a escrita do português, que não existia ainda, não é? Ou seja, isto são modificações que se fizeram por via oral, não é? Tem a ver com a evolução oral da língua, não é? E a verdade é que, a partir de certas épocas, formas eruditas com fact, não é? Nós temos a palavra feito e temos a palavra facto, portanto até temos as duas, não é? E as formas eruditas é evidente que vêm de quê? Do registro escrito da língua, vem do registro escrito, não é? Portanto, a língua de facto desenvolve-se e evolui em termos orais, e a professora Ana Maria sabe falar disso muito melhor do que eu, não é? E a escrita é por natureza mais conservadora do que a oralidade. A escrita demora muito mais a mudar, mas aquilo que eu queria sublinhar é que essas modificações se foram fazendo ao longo de muitos anos, com certeza, de muitas décadas, e pelos falantes da língua, que seriam na sua maioria gente inculta, gente que não sabia ler nem escrever, não é? Nós estamos num momento diferente da história da língua, era isso que eu queria dizer e queria sublinhar. Toda a nossa forma de aprendizagem, das mais variadas matérias, desde os estudos humanísticos aos científico-tecnológicos, não é? E estou só a falar desses dois grandes grupos, mas toda a nossa aprendizagem, desde que entramos na escola, se faz pela leitura e pela escrita. Portanto, nós estamos constantemente em contacto com a escrita, não é? Nós temos que ler livros, temos que escrever, etc., não é? Portanto, penso que esse argumento, esse facto, não pesa na minha defesa de que as consoantes, por muito que não se articulem, pudessem manter-se. E pronto, e depois há de facto aquele problema de afinal de contas, nós termos criado em alguns casos mais diversidade do que unidade, não é? Porque os brasileiros dizem recepção. Aliás, eles dizem recepção, até, não é? Mas isso é por outras razões. Isso é por outras razões, exatamente. Isso já não tem nada a ver com isto, mas seja como for, se eles quiserem escrever da forma como falam, têm de lá pôr um i também, não é? Aliás, enfim, os brasileiros também têm esse problema, não é? Também têm esse problema de as camadas mais, com menos acesso à educação, não é? E, portanto, menos educadas, tendem a escrever da forma como falam, e às vezes dá as coisas mais hilariantes, não é? Não é? Como sabemos todos, o L final, o L velar, eles pronunciam como U, pois, não é? E portanto, assim, Brasil rima com viu, e em português é impossível, não é? No português europeu é impossível. Portanto, há todas essas diferenças que são boas, que são ricas, e é bom que assim seja, não é? Mas a verdade é que eles leem essas, dizem recepção, e nós tiramos o P. Acho que nesse aspecto foi um retrocesso. Exatamente. E então, como última pergunta, e como já nos foram adiantando, as professoras julgam que a tendência de simplificação do acordo, tal como todos os outros anteriores, facilitará o processo de aprendizagem da escrita da língua? É para as duas? Sim. Quer dizer, alguns sim, do meu ponto de vista. Portanto, a supressão das chamadas consoantes mudas é, do ponto de vista da aquisição da leitura da escrita, é bom, não é? Do meu ponto de vista, não é muito bom a supressão do acento quando ele tinha um valor, quando ele estava a marcar uma distinção fonológica, não é? Entre para. Não há dúvida que um jovem, uma criança,
em aquisição da língua, na fase da aquisição da ortografia e da leitura e da escrita, terá mais dificuldade do que nós, do que adultos, em olhar para o contexto, não é? Portanto, não há dúvida que a diferença entre para e para, não é? É preciso olhar para o contexto para perceber se ela é a preposição ou se ela é o verbo, não é? E uma criança em fase de aquisição da leitura e da escrita terá mais dificuldade do que um adulto em socorrer-se das informações contextuais. Portanto, eu penso que é das partes mais discutíveis deste acordo é a supressão do acento quando ele estava a marcar uma distinção fonológica entre a, entre e coisas deste género. Agora, de um modo geral, a supressão das consoantes chamadas mudas penso que é bom. Mas claro que há outras muito mais outras bases sobre as quais nem sequer falámos, o IFAN, etc, não é? Portanto, houve muitas outras coisas de que não falámos. Pois, eu começo logo por dizer que para mim o argumento de facilitar determinadas coisas não é muito pesado, para mim não pesa muito. Até me parece que às vezes é melhor ensinar o que é complexo do que simplificar demasiado, e a experiência o que nos diz é que nunca ninguém teve problemas na aprendizagem da escrita, da ortografia portuguesa com todas essas consoantes. E as criancinhas francesas aprendem uma ortografia muito etimológica, não há dúvida. Eu ia dar precisamente o exemplo do francês e do inglês. Do inglês, porque tem uma escrita muito complexa, muito etimológica, muito complexa até para um português, não é? E, no entanto, o inglês é a língua franca, portanto, isso nunca impediu que o inglês se impusesse no mundo. É a língua franca hoje em dia, e além disso, incentivadíssima pelos sucessivos Ministérios da Educação que têm, enfim, tutelado essa área no nosso país, não é? Cada vez se quer que o inglês comece a ser aprendido mais cedo, já na pré-primária, não é? E ninguém diz a escrita em inglês é muito difícil e os meninos não vão conseguir aprender, não é? Portanto, não me parece que esse fosse um argumento. E depois, até acho que em alguns casos complica, como este que a professora Ana Maria disse, ou o recessão, enfim, o retrato com C ou sem C, não é? Portanto, eu acho que até complica, em alguns casos até baralha mais. E já agora, porque me lembrei do para, o acordo nem sequer é coerente, porque em relação a pôr por... Sim, é verdade. Em relação a pôr por, à forma verbal, ao infinitivo de pôr, mantém-se o circunflexo e diz expressamente que é para não confundir com a preposição. Então, no caso de para é a mesma coisa, exatamente. Não é? Portanto, há de facto muita incongruência, algumas incongruências, muitas aberturas à ambiguidade. Concordo. Enfim, pronto. Concordo absolutamente. Muito bem, então. Em nome do Núcleo, agradeço muitíssimo, uma vez mais, às senhoras professoras a disponibilidade e a oportunidade que nos deram de partilhar tantos conhecimentos com esta conversa, que é do nosso total interesse e, com certeza, de muitos dos nossos ouvintes. Esperamos que tenham gostado e que se voltem a juntar a nós no 4º episódio do Pod Letras. Até lá e boas leituras!